Bom, vamos iniciar hoje a nossa aula número 4. E como vocês estão vendo aqui, o nosso objetivo hoje, nesta aula, é analisar o valor de uso. Lembramos que na aula passada nós terminamos ao identificar dois conceitos. O conceito de valor de uso e o conceito de valor de troca. Então, vamos começar a desenvolvê-los e a gente vai começar a desenvolver pelo mais fácil, que é o conceito de valor de uso. E por que o conceito de valor de uso é o mais fácil? Por que o conceito de valor de uso é o mais fácil? Porque o valor de uso a gente pode analisar sozinho, verificando as mercadorias que nos cercam. Então, eu estou com o meu sapato, com a minha camisa. Então, eu analiso o valor de uso observando a comodidade e a utilidade que essa camisa está tendo para mim. Então, é possível analisar o valor de uso na relação direta com qualquer objeto. No caso do valor de troca, não. Vocês vão ver quando a gente chegar daqui a pouco, em outra aula talvez, ver a dificuldade de analisar o valor de troca, que nós temos de ir ao mercado. Por que o valor de troca só aparece no mercado? Depois nós vamos ver por que isto acontece. Então, começamos com o valor de uso porque é o mais fácil, é o mais simples de analisar. O conceito de valor de uso está ligado ao conceito de utilidade. Agora vocês vão ver. Para nós, está aqui uma definição de utilidade, é a capacidade que tem as mercadorias de satisfazerem uma necessidade humana, física ou espiritual. Eu chamo a atenção para esse espiritual. Portanto, o espiritual não é brincadeira. Essa história do pessoal gostar da moda, de gostar de usar brinquinhos, de gostar de usar batom ou anéis para se enfeitar, isso não é superficialidade, não. Isso é algo essencial ao ser humano. É tão importante que, na época dos grandes descobrimentos, das grandes navegações, das 5 mercadorias mais comercializadas na época das trocas, dessas 5 mercadorias eram brincos e pulseiras, tecidos coloridos, bebidas alcoólicas e enfeites e quinquilharias de modo geral. 4 eram mercadorias que satisfaziam as necessidades espirituais. E era com essas mercadorias que os grandes navegadores, os portugueses, os espanhóis e os holandeses também, compravam toda a riqueza do mundo. Então, as mercadorias, as necessidades de ordem espiritual são extremamente importantes, tão ou quase importantes como as necessidades físicas. Então, para nós, a mercadoria deve satisfazer ou necessidade física ou necessidade espiritual. Uma questão agora que nós chamamos a atenção é para isto. Nós falamos em utilidade. A utilidade, a mercadoria deve satisfazer uma necessidade humana, mas para nós a utilidade tem caráter objetivo. Por que eu destaco isso? É porque existe também um outro conceito de utilidade, que é o conceito subjetivo de utilidade. Para nós, o caráter objetivo da utilidade está no fato dela ser criada pelo trabalho humano, mas uma vez criada, ela torna-se qualidade inerente às coisas. Portanto, a utilidade, uma vez criada pelo homem, ela torna-se inerente à coisa. Este lápis é útil, a utilidade que ele tem está nele, não está em mim, nem na utilização que eu vou fazer dele. Ele é que tem nele, no corpo dele, nos materiais que o constituem, ele tem a utilidade. E é esta utilidade que eu procuro quando vou à papelaria comprar um lápis. Portanto, a utilidade ela é criada pelo trabalho humano, mas ela torna-se uma propriedade, uma qualidade inerente às coisas. Qual é o conceito subjetivo de utilidade? É que a utilidade é dada pela minha vontade. Eu é que dou utilidade às coisas. Portanto, esse lápis, voltando ao exemplo do lápis, não tem utilidade nenhuma. Eu vou ao lápis, pego ele e dou utilidade ao lápis. Portanto, a utilidade não está nas coisas, está no utilizador. Está na minha cabeça, está na cabeça das pessoas. As pessoas é que dão utilidade às coisas. Esse é o conceito subjetivo de utilidade. Essas pessoas que pensam assim não são capazes de imaginar a tendenciosidade do comportamento humano. Porque se sou eu que dou utilidade às coisas, quando eu quero escrever, vou procurar um lápis. Eu podia dar a utilidade de escrever a uma coisa qualquer, já que sou eu que dou. A utilidade não está nela.
Mas não é assim que a gente age. A gente, quando quer comprar, sente necessidade de proteger o pé, a gente vai procurar um sapato. E quando você chega na sapataria, você experimenta o sapato, não para dar utilidade a ele, para ver se ele é útil no seu pé. Você veste, calça, anda para um lado e para outro para ver se o sapato é de boa qualidade, se ele é macio, ou seja, você está analisando as qualidades do sapato. Você não está dando a utilidade nele. A utilidade já está lá. Você vai verificar se ela é ou não adequada a você. Portanto, há dois aspectos nessa questão da utilidade. Para nós, a utilidade tem um caráter objetivo. Ela é criada pelo trabalho humano, mas ela fica. O homem delega às coisas a utilidade que ele criou. E essa utilidade vai ter de ser reconhecida pelos outros. Bom, construindo agora o conceito de utilidade, vamos discutir. Muito bem, a utilidade está nas mercadorias. Mas por que esta utilidade está lá? O que dá? Quais são os mecanismos que dão à mercadoria, fora de nós, a utilidade que ela tem? São as propriedades da mercadoria. O alimento tem a sua utilidade. Por que tem utilidade? Por causa das propriedades que ele tem. O sapato tem utilidade. Por quê? Por causa das propriedades. Ele é feito de couro, ele é macio, ele não machuca o pé, ele protege o pé do chão. São as propriedades que estão nele. Portanto, o que dá utilidade às mercadorias são as propriedades que a mercadoria tem. O aspecto, a cor, o sabor, a consistência, o cheiro, e aí a gente pode enumerar todas as qualidades que a gente puder conceber e que nos leva a verificar, ou a reconhecer, ou a identificar a utilidade de uma determinada coisa. Portanto, são estas propriedades que dão às mercadorias a utilidade que elas têm. Resumidamente, a gente pode dizer o quê? São as propriedades físicas, químicas ou organolépticas. Essa palavra aqui é uma coisa feia, mas organolépticas significa aquelas propriedades que são identificadas pelos nossos sentidos. Cheiro, cor, sabor, aquelas propriedades que nós identificamos pelos sentidos, a gente chama de modo geral de organolépticas. Portanto, são estas propriedades. Com isso aqui a gente resume boa parte daquele quadro. Com isso aqui a gente define todas as propriedades que as mercadorias têm e são estas propriedades que criam, que dão à mercadoria o valor de uso. Muito bem. Mas ainda, quais são os fatores que dão às mercadorias estas propriedades que nós achamos tão importantes, sem as quais a mercadoria não teria utilidade? Vamos identificar quais são esses fatores? Primeiro, o homem dotado de uma habilidade específica. Portanto, a figura humana, ela é a principal nessa história. Quais são as habilidades? Para obter uma determinada utilidade, eu preciso de um indivíduo com determinadas capacidades, com determinados conhecimentos. Então, a existência do homem com uma determinada habilidade é extremamente importante para eu identificar, criar a utilidade. Qual é a segunda coisa? Este homem que tem determinadas capacidades de formação, não é? Está na cabeça dele, no cérebro, ele tem de usar determinados instrumentos. E, na sua profissão, ele sabe precisamente quais são esses instrumentos que lhe permitirão criar a utilidade que ele pretende criar. Portanto, os instrumentos vão se juntar ao homem com uma determinada habilidade. E há um terceiro elemento que nós temos de acrescentar aí para criar uma utilidade, que é matérias-primas adequadas. Determinados instrumentos exigem determinadas matérias-primas. E os dois exigem um homem com uma habilidade específica. Portanto, este homem com habilidade específica vai escolher os instrumentos que ele considera convenientes e vai escolher as matérias-primas que ele acha que são adequadas para gerar, para criar, para produzir uma determinada utilidade. Concluindo, essas três características criam o valor de uso. Está aí. A utilidade é criada por essas três características que nós estamos arrumando. E mais ainda, e agora chegaremos a um outro conceito que nós queremos criar, o trabalho considerado sob este ângulo chama-se trabalho concreto. Vejam bem, nós estamos construímos o conceito de valor de uso, explicamos agora o conceito de valor de uso e deste conceito saltamos para um outro conceito, que é o conceito de trabalho concreto.
Ou seja, como é que definimos esse conceito? Agora sim a gente cria a definição, uma vez criado o conceito. O trabalho concreto é o trabalho de um homem com certas habilidades, está aqui. Este homem usa determinados instrumentos escolhidos por ele e determinadas matérias-primas adequadas. Qual é a conclusão final dessa nossa aula? O trabalho concreto cria o valor de uso, ou seja, dá a utilidade às mercadorias. Bom, andando para trás, o conceito de trabalho concreto. Isto é uma característica, é um aspecto do trabalho que está relacionado com o valor de uso. O que é que nós vimos aqui? Que este conceito de utilidade que nós definimos é um conceito objetivo. Portanto, foi o trabalho concreto que criou, que deu às coisas a utilidade que elas têm. Não sou eu que vou dar essa utilidade. A utilidade está lá, está na coisa. Como eu já falei aqui, por exemplo, se eu preciso escrever, eu vou procurar uma coisa, que é este lápis, no qual há as propriedades que lá foram colocadas pelo seu produtor, que fez um corpo de metal, muito bem feito, bonito, de preferência, não é? E colocou aqui dentro uma coisa chamada tinta que me permite escrever. Então, quem deu a propriedade que eu vou consumir e que eu quero consumir foi o fabricante, não foi a minha cabeça. Eu não vou, por exemplo, chegar numa loja, comprar esse controle aqui e levar para casa para escrever. Por mais que o vendedor me diga que isso foi feito para escrever. A utilidade está na cabeça dele, mas não está no objeto. Portanto, eu não vou poder jamais utilizar uma coisa desse tipo para escrever, porque esta coisa não tem as propriedades que permitem a utilização dela como um lápis. Então, isto é o caráter objetivo. A corrente que defende o caráter subjetivo da utilidade caminha na direção de uma corrente filosófica chamada de solipsismo, que é uma corrente filosófica idealista. Como sou eu que crio as coisas. Eu que dou utilidade a tudo que me cerca. Se eu não existir, nada terá utilidade. Portanto, eu sou o criador de tudo. Eu estou no centro. Qual é a conclusão final? Só eu existo. E nada mais existe. Isto é uma característica de uma corrente filosófica chamada de solipsismo. Só eu existo. E o mundo é uma criação da minha cabeça. Por incrível que pareça, essa corrente foi bastante poderosa durante muitos tempos. Portanto, voltando à questão, é o trabalho concreto que cria a utilidade, como nós já vimos. Essas três características e a conclusão que nós já chegamos. Esta utilidade é objetiva, ela está nas coisas, e o que nós consumidores fazemos é ir à coisa, identificar e verificar se nela está efetivamente as propriedades que eu penso que estão lá, ou que o produtor disse que estão lá. É por isso que a gente, quando vai comprar uma mercadoria qualquer, a gente experimenta, verifica o que a gente está fazendo, não é criando a utilidade, a gente está reconhecendo uma utilidade pré-existente na coisa. Esse é o teste. Todo comprador age exatamente dessa maneira, não é? Verificar se o produto a ser comprado, de fato, tem a utilidade que estava anunciada ou não. E é isto que vai fazer com que o produtor seja reconhecido, tenha o seu trabalho concreto reconhecido como trabalho concreto para a sociedade. Então, o trabalho concreto, ele tem de ser reconhecido pela sociedade, porque ele não se materializou num objeto para satisfazer a necessidade do seu próprio produtor. É na sociedade, é no mercado que você vai saber se o seu trabalho concreto será reconhecido como útil, como necessário ou não. E será reconhecido pelos outros. Bom, com isso nós terminamos o trabalho, a análise com o conceito de valor de uso. Na próxima aula vamos tomar o conceito de valor de troca, teremos de ir ao mercado para verificar os valores de troca. Nós vamos ter de fazer uma certa brincadeira aqui na nossa sala, não é? E para já eu deixo como preocupação, como tarefa, como um desafio para vocês que estão escutando essa aula, um esforço de analisar a sociedade em que a gente vive, a vida de cada um, e identificar nessa sociedade os vários tipos de trabalho concreto e os vários tipos de utilidades que estão sendo criadas. E pensar que cada utilidade dessa foi criada por este conjunto de coisas.
Qual foi a matéria-prima, quais foram os instrumentos e qual foi a habilidade do homem que as criou. Fica esse desafio para o tempo até a nossa próxima sessão.